As autoridades gregas resgataram nos últimos dias mais de 90 migrantes no mar Egeu. Encontravam-se em pequenas embarcações. Os resgates ocorreram em 4 incidentes distintos. Um dos ocupantes foi preso por suspeitas de pertencer a uma rede de traficantes. Em Espanha, em menos de 24 horas, foram resgatados cerca de 300 migrantes. No total, foram localizadas 10 embarcações que tentavam chegar à costa espanhola. Só no sul de Maiorca foram resgatadas 100 pessoas que seguiam a bordo de 5 barcos. Foram ainda encontrados migrantes nas águas de Ibiza e em Alicante e outras 150 pessoas foram resgatadas de 2 barcos em El Hierro, nas Canárias. O número de migrantes a chegar à costa espanhola voltou a aumentar em relação ao ano passado, 10%, o que representa um aumento de quase 600 pessoas. Está connosco na Manhã SIC Notícias Cátia Batista, diretora científica do Centro de Investigação Nova África. Muito obrigado por estar aqui connosco no estúdio. Temos assistido a um aumento da contenção, da criação de barreiras para estes migrantes e, por outro lado, um aumento do fluxo migratório em diversas rotas. Tendo em conta a experiência que a Cátia tem no terreno, que também vamos falar um pouco sobre isso, é possível haver aqui um consenso, chegar aqui a uma ideia quase de balança? Bom dia, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, antes de mais. Estamos realmente de frente de um cenário que não é óbvio, onde as soluções não são óbvias, mas nós temos estado a fazer trabalho exatamente para tentar perceber quais são as melhores políticas que podem evitar as situações dramáticas que acabámos de descrever na peça. E, no fundo, a ideia é que as políticas atuais da União Europeia não estão, de facto, a ser capazes de conter estas migrações irregulares de pessoas que estão absolutamente desesperadas, que põem a sua vida em risco, sabendo que o fazem. Portanto, o que nós estamos a ver nós estamos neste momento no máximo de 7 anos, desde 2016, que nós não víamos tantas pessoas a atravessar o Mediterrâneo nestas condições, por isso é que temos estas notícias todas de muitas pessoas a serem encontradas, muitas delas já sem vida, e isto representa, no fundo, esta procura de soluções. Portanto, nós estamos a falar de pessoas, muitas delas que vêm da África Ocidental, que vivem em situações de subsistência. Muitos deles estão em zonas rurais, onde a agricultura que se faz é a mesma agricultura que os seus antepassados faziam. E são precisamente essas situações que potenciam estas viagens. E isto agravado pelas alterações climatéricas, porque nós temos agricultura de subsistência onde as pessoas já passavam fome antigamente, só que agora as circunstâncias são ainda mais difíceis. E, portanto, o que nós temos muitas vezes, estas pessoas são quem? São jovens. Muitos deles têm 15, 16 anos e não veem alternativas e pensam que a Europa é o Eldorado. E, portanto, o que é que a Europa tem feito em termos de políticas? O que a Europa tem feito para tentar prevenir estes movimentos é, na origem, fazer campanhas de informação. Só que o que o nosso estudo mostra, o que nós fizemos foi a primeira avaliação de impacto experimental para ver qual é o impacto destas políticas. O que nós vimos foi que estes jovens, estes migrantes potenciais, já sabem dos riscos e eles estão a vir para a Europa sabendo que estão a pôr a sua vida em risco, mas mesmo assim não veem alternativas na sua vida do dia-a-dia para poderem melhorar as suas condições de vida e das suas famílias. E, portanto, as políticas que nós testamos, que são diferentes, são políticas que dão alternativas. Nomeadamente, uma das políticas que nós implementámos e avaliámos e vimos que diminui as intenções de vir para a Europa de forma irregular é a formação profissional. Nós implementámos vários cursos em que estes jovens tinham cursos, por exemplo, para aprender empregos na construção civil, eletricidade, reparação de telemóveis, tudo empregos que têm saídas tanto perto das suas casas, portanto, noutras zonas, se calhar em zonas mais urbanas, perto ou no seu país, ou em países limítrofes, mas que também, se vierem para a Europa, conseguem, se calhar, vir de forma regular, sem ser nestas circunstâncias dramáticas, e ter condições para, enfim, contribuir, porque nós na Europa precisamos bastante de pessoas que façam estes trabalhos, não é? Precisamente, mas depois, olhando agora um pouco para a lei que é aplicada, temos o exemplo do Reino Unido, uma lei que entrou em vigor em julho, que proíbe os migrantes pedirem asilo quando precisamente chegam através destas rotas. Também temos o exemplo de alguns migrantes que ficaram em tendas para reduzir o valor do acolhimento. Tudo medidas, apesar do território europeu precisar destes migrantes para trabalho ou outras questões, tudo medidas que criam precisamente esta barreira, medidas políticas que criam esta barreira para cortar aqui a questão dos fluxos migratórios. Particularmente no Reino Unido, muitas destas medidas são marketing político. No fundo, são para de alguma forma, tentar responder com políticas que não são eficazes para evitar estes fluxos, a pressões populistas nos próprios países.
E, de facto, o que nós aprendemos de toda a investigação que está a ser feita, dos nossos estudos e de outros, é que nós temos de trabalhar na origem. Os países de destino devem trabalhar de forma a criar canais de migração regular em que as pessoas possam ter a esperança sequer de se poderem candidatar a um visto e poderem vir para a Europa. Então a ideia aqui não é criar políticas que criem barreiras, ou seja, políticas dos países, mas sim políticas com os países de origem destes migrantes. Exato, as barreiras não funcionam. Acho que temos evidência mais que suficiente, não só na Europa, mas também no continente americano. Nós vemos que estas barreiras não fazem nada. As pessoas estão dispostas a sacrificar as suas vidas em busca de uma vida melhor. O que nós podemos fazer é tentar promover alternativas de emprego e vida nos países de origem e depois também criar aqui canais que possibilitem às pessoas que querem sair do seu país de origem vir de forma regular e não terem de estar expostas. Enfim, as pessoas endividam-se, elas fazem tudo para poder vir, põem os poucos recursos que têm nas mãos de traficantes e, em vez de se candidatarem num consulado a vir de forma regular para a Os Europa. olhos também não deviam estar postos precisamente nestes traficantes? Com certeza. E aqui, enfim, as políticas que a Europa tem posto tem estado a implementar, nomeadamente tentando dar recursos à Líbia, à Tunísia, para evitar estes fluxos, não fazem nada para combater o tráfico ilegal de pessoas. E, portanto, o que nós devemos fazer é trabalhar na origem, dar alternativas de vida às pessoas para que elas possam migrar para a Europa de forma segura ou possam ficar nos seus países com outras ocupações que façam uma vida melhor. Fica precisamente essa ideia, Cátia Batista. Muito obrigado pela presença aqui na Manhã SIC Notícias. Obrigada.